O magnetismo é uma das propriedades físicas da Terra que foi primeiro explorada e utilizada no desenvolvimento de tecnologia, embora sem que se conhecesse sua origem e propriedades. O campo magnético terrestre é originado no núcleo terrestre e é essencialmente dipolar, variando em direção e intensidade. Podemos imaginar a Terra como uma esfera, no centro da qual existe um ímã de barra. O eixo do ímã está próximo do eixo de rotação da Terra e faz com ele um ângulo de cerca de 11,5 graus. Os polos magnéticos estão localizados a aproximadamente 78 graus norte, 103 graus oeste e 66 graus sul, 140 leste. Portanto, não são diametralmente simétricos, estando deslocados em relação ao centro da Terra de 490 quilômetros. A bússola magnética é um instrumento de orientação utilizado em navegação aérea. Clique sobre os botões. A bússola é composta de uma agulha imantada, parafusos de compensação, um cartão graduado contendo os graus da rosa dos ventos, um visor e a linha de fé para a leitura de direções. O cartão graduado ou limbo está montado sobre a agulha imantada que está em equilíbrio sobre um eixo vertical e encerrado numa caixa circular envidraçada contendo xilene ou querosene. Na aeronave, a bússola sofre interferências magnéticas causadas pela estrutura da aeronave. Essas interferências causam erros de indicação da bússola e são minimizadas por ímãs compensadores ajustados por parafusos. Mas esses erros não são totalmente eliminados pelos parafusos compensadores, restando uma diferença que é colocado em um cartão de desvio. O erro que não é eliminado chama-se desvio de bússola e forma a linha NS da bússola, chamada de norte-bússola. No globo terrestre, o polo norte verdadeiro não coincide com o polo norte magnético, formando assim um ângulo de defasagem. Este ângulo formado entre o polo norte verdadeiro e o polo norte magnético é chamado de declinação magnética e o seu valor irá variar na superfície terrestre. Se o polo norte magnético estiver à direita do polo norte verdadeiro, o ângulo de declinação magnética será este, ou eco. Se estiver à esquerda do polo norte verdadeiro, será oeste, ou uísque. E se coincidirem, a declinação magnética será nula. Em uma carta aeronáutica, a declinação magnética, conhecida pela sigla DMG, será representada por linhas tracejadas, que, quando forem de um mesmo valor, serão denominadas de linhas isogônicas. Já quando estas linhas forem de valor nulo ou zero, serão chamadas de linhas agônicas. Passe o cursor sobre os pontos A, B, C para vermos na tela o ângulo de declinação magnética com seus hemisférios. Uma aeronave pode se orientar através da bússola. A agulha imantada da bússola é livre para girar em torno de um eixo vertical, contudo não permanece exatamente na horizontal. Ela acompanha as linhas de força do campo magnético, de tal forma que a extremidade norte da agulha inclina-se para baixo no hemisfério norte e para cima no hemisfério sul. Estas linhas de força podem ser decompostas em duas componentes, uma horizontal e outra vertical. O ângulo que a agulha faz com a componente vertical é chamado inclinação magnética e varia conforme a localização. A componente horizontal fará com que a agulha siga a direção norte-sul magnética, provocando a declinação magnética. Sobre os polos magnéticos, a agulha coloca-se na posição vertical e, portanto, a inclinação é de 90 graus. Já sobre o equador, a agulha não terá inclinação. A inclinação magnética será representada nas cartas por linhas unindo pontos de mesmo valor de inclinação, chamadas linhas isoclínicas. Estas linhas estarão presentes apenas nas cartas de altas latitudes. Arraste a aeronave em direção ao polo e observe a inclinação da bússola. Para se obter uma orientação segura de uma aeronave em voo, é necessário que se tenha o conhecimento dos itens de navegação aérea aqui referenciados. Para saber mais, clique sobre declinação magnética, linha isogônica e os botões. Proa é o sentido de orientação do eixo longitudinal de uma aeronave.
Uma aeronave, ao realizar uma trajetória AB sob a ação do vento, não terá a sua proa coincidente com o rumo indo em direção ao ponto C. Rumo é o sentido dado à trajetória executada pela aeronave. Rota é o caminho que a aeronave executa até um determinado ponto. Uma aeronave, ao se deslocar em voo, frequentemente irá se deparar com a ação do vento. Este vento irá agir sobre a aeronave, provocando um desvio na trajetória percorrida por ela. Este desvio na trajetória provocado pelo vento chama-se deriva. Sendo assim, deriva é o ângulo formado entre a proa da aeronave e o rumo seguido por ela. Uma aeronave em voo frequentemente irá sofrer a ação do vento. Este vento irá ocasionar um desvio na trajetória percorrida pela aeronave e terá que ser corrigido. A correção deste desvio se dará na direção do vento soprado e será denominado de correção de deriva. Sendo assim, correção de deriva é o ângulo formado do rumo para a proa da aeronave. Para uma melhor compreensão de deriva e correção de deriva, assimile a regra que está na tela. Da proa para o rumo, teremos a deriva. Consequentemente, do rumo para a proa, teremos a correção de deriva. O pé de galinha é um gráfico que demonstra as proas e rumos que o piloto irá tomar, tendo como referência o norte. Clique sobre os botões e conheça as diversas proas e rumos aqui referenciadas. Proa verdadeira é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o eixo longitudinal da aeronave, medido no sentido horário. Proa magnética é o ângulo formado entre o norte magnético e a proa da aeronave, medido no sentido horário. Rumo verdadeiro é o ângulo formado entre o norte verdadeiro até o rumo, medido no sentido horário. Rumo magnético é o ângulo formado entre o norte magnético e o rumo, medido no sentido horário. Proa bússola é o ângulo formado entre o norte bússola e o eixo longitudinal da aeronave, medido no sentido horário. Ao traçar um rumo, o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o rumo a ser seguido denomina-se rumo verdadeiro. Clique sobre o rumo magnético e observe como obter o seu valor. Quando a referência for o norte magnético, o valor do rumo magnético será somado ao valor do desvio de bússola se este for o ISC, ou subtraído se for eco, para se obter o rumo bússola. Uma aeronave poderá ter diversas proas. Ao referenciar o eixo longitudinal da aeronave com o norte verdadeiro, esta passará a ser proa verdadeira. Clique agora sobre proa magnética e proa bússola para conhecer o valor de ambas. Observe como obter a proa magnética. Lembre-se que se o norte magnético estiver situado à esquerda do norte verdadeiro, a proa verdadeira será acrescida da declinação magnética, enquanto que se ele estiver à direita do norte verdadeiro, a proa verdadeira será decrescida da declinação magnética. Observe como obter a proa bússola. Lembre-se que se o norte bússola estiver situado à esquerda do norte magnético, a proa magnética será acrescida do desvio de bússola, enquanto que se ela estiver à direita do norte magnético, a proa magnética será decrescida do desvio de bússola. Analise cada dado da tela e guarde as fórmulas. Note que para se obter as proas e rumos, devemos somar quando o hemisfério for uísque e subtrair quando for eco.
Vamos agora exercitar o que aprendemos. Estude a tela. Faça o exercício correspondente a cada item questionado. Ao seu término, verifique o resultado clicando sobre o exercício em questão. Observe que a proa magnética foi obtida subtraindo-se a declinação magnética eco da proa verdadeira. Observe que o rumo magnético foi obtido subtraindo-se a declinação magnética eco do rumo verdadeiro. Observe que a proa bússola foi obtida somando-se o desvio de bússola uísque da proa verdadeira. Observe que a deriva foi obtida subtraindo-se o rumo verdadeiro da proa verdadeira, tendo como resultado um desvio de 10 graus à esquerda. Observe que a correção de deriva foi obtida corrigindo-se os graus de deriva para o lado oposto, tendo como resultado uma correção de 10 graus à direita.